bem, gente, vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, obrigado por essa noite que o Senhor tem dado a nós. Oramos para que o Senhor nos fale a mente, nos fale o coração, nos instrua, para que possamos sair daqui com o conhecimento a Teu respeito, da Tua vontade, das Tuas verdades, mas também saiamos daqui transformados pela palavra do Senhor. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou esperar o Márcio chegar, porque sem ele eu não começo a minha aula. Boa noite. Obrigado, pastor. Gente, eu havia dito a vocês que eu queria pedir permissão para entrar no conteúdo, depois a gente volta para o peixe. Pode ser? Pode. Muito bem. Eu gostaria de abordar com vocês o modo como eu tenho trabalhado no ministério evangelístico, levando a mensagem do evangelho às pessoas, tá bom? É um modelo. Esse modelo eu herdei do missionário que me levou a Cristo, quando, logo após que eu recebi a Cristo, eu tive uma grande fome pela palavra de Deus, uma grande sede pela palavra de Deus, e a nossa igreja lá de Sorocaba, ela tinha um ministério de visitação muito forte, que acontecia todas as terças-feiras, e o pastor sempre convidava os jovens para irem com ele. E como a igreja que eu cresci na minha juventude era uma igreja abastada, nós tínhamos 4 pastores na igreja. Teve uma época que tinham 5 pastores. Então imagina o potencial que essa igreja pode ter tendo vários obreiros. E quando nós íamos nas visitas às terças-feiras, havia 3 pastores, e normalmente nós conseguíamos montar pelo menos 3 equipes com 4 pessoas cada equipe. Então nós conseguíamos fazer, às vezes, cada equipe sair no mínimo com um cartão de visitante para retribuir uma visita, e essa visita normalmente ela era evangelística. Às vezes não era, porque às vezes acabavam descobrindo que a pessoa era convertida, mas o objetivo era evangelístico. Houve situações que às vezes nós fazíamos 3 visitas no mesmo dia. Nós voltávamos para casa quase 11h30 da noite, né? Nós saíamos às 7 horas e voltávamos às vezes 11h30 da noite. Quantas vezes minha mãe ficava ligando para mim preocupada: onde você está, filho? Né? Já são 11h30. Minha mãe é assim, né? Minha mãe é super coruja. Calma, mãe, eu estou na visita ainda. A gente está acabando a visita, a gente vai tomar café ainda, né? Falando no telefone, né? Mas, e eu vendo os pastores, os missionários fazendo evangelismo, eu fui absorvendo aquilo, e esse modelo não é meu, né? Eu herdei isso dos missionários que tiveram influência na minha vida, tá bom? Então, o que eu quero tratar hoje é o plano de Deus, tá? Para a salvação. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Normalmente, quando você vai iniciar um evangelismo, tem aquele contato inicial, despertando curiosidade, que nós vimos na lição. Aquilo de fato procede, gente. Quando você chega num lar e você vai conversar com uma pessoa, normalmente você tem que ter aquele contato inicial, talvez fazendo perguntas a respeito do trabalho, de onde ela veio, se ela tem filhos, se ela é casada, o que ela fazia. Vai chegar um momento que essa amizade que você está fazendo, lembra do ponto do peixe? A amizade, depois que você fez aquela amizade, vai ter que haver um momento que você vai ter que romper aquela amizade para você entrar com o evangelho, com as boas novas. Senão, não vai ser evangelismo, vai ser assistencialismo. Se você continuar só a conversa, né, aí vai ser assistencialismo, não é essa a ideia. Você vai criar amizade, vai fazer o contato, você vai despertar curiosidade, vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma ruptura, né? E a ruptura, ela pode ser abrupta ou ela pode ser suave. Para que ela seja suave, você pode falar assim à pessoa: muito bom, muito bem, obrigado, né, por ter compartilhado a sua história conosco, mas eu gostaria de ler um trecho da Bíblia. Posso? Aqui é a ruptura. Suave, é uma ruptura não abrupta, suave. Posso ler um trecho? Não pode, pode sim, irmão, pode, irmã, né? Existem 2 textos que normalmente eu tenho usado para fazer evangelismo, para dar esse pontapé inicial.
Um dos textos que eu tenho usado é Lucas 12, e um outro texto que eu tenho usado é Salmo 23. Aqui, gente, eu não tenho em si o Evangelho, mas eu tenho a porta de entrada, tá bom? Lucas 12 fala sobre uma parábola. Vocês conhecem a parábola de Lucas 12? A Bíblia diz que havia um homem rico, que ele arrazoava consigo mesmo. Ele conversava consigo mesmo. E o que é que ele conversava consigo mesmo? Ele pensava assim: o que eu vou fazer com a minha riqueza? Os meus celeiros estão cheios da minha riqueza. Só que eu tenho tanta riqueza que eu acho que vou ter que destruir o meu celeiro e vou ter que construir um celeiro maior para eu poder comportar todos os meus bens, todas as minhas riquezas. Porque esse homem era um homem próspero, era um homem trabalhador. Deus não está falando nada contra trabalhar e poupar, não. O texto está falando que havia um homem rico e ele estava planejando a vida, e o celeiro que ele tinha ficou pequeno e ele precisava construir um celeiro maior. E ele diz assim no texto, na parábola de Jesus, o homem falou assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco. Esse é o ponto que eu quero chegar. Louco, Deus fala para esse homem. Ele era prudente, mas Deus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E normalmente eu pego essa parábola, esse ponto, e eu falo: olha, Deus está falando a esse homem prudente que ele era louco. E por quê? Porque ele estava investindo nessa vida que é tão passageira, e nós temos uma eternidade pela frente, e a gente não está planejando a eternidade. Ele era prudente com relação às coisas terrenas, e ó, joia, mas ele era insensato, ele era louco com relação à eternidade. Com base nisso, eu gostaria de fazer uma perguntinha a você, a senhora, ao senhor. Posso? Pode. Porque eu coloquei uma situação, através da palavra eu consegui imaginar a situação, eu levei a pessoa a se colocar no lugar desse homem rico, e aí eu faço a pergunta. Aquela perguntinha de diagnóstico. Vocês se lembram? Se você morresse hoje, se você morresse hoje, e Deus te perguntasse: por quê? Devo deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? Ok? Então, eu peguei a parábola de Lucas 12, com ênfase que Deus está falando: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Então, se você fosse esse homem rico, e você comparecesse perante Deus, e você visse Deus, e Deus chamasse você, e falasse: fulano, por que devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria para Deus? E deixa a pessoa responder o que ela achar que deve ser a resposta correta. Não corrija ela, não ri da resposta dela, não censure ela, deixe ela responder. Por mais que a resposta dela seja um absurdo, ou seja correta, não presuma nada, apenas ouça a resposta
e agradeça no final. Poxa, muito legal. Obrigado por ter respondido essa pergunta. Se você permitir, eu gostaria de trazer a você algumas verdades a respeito desse assunto. Posso? Sim, pode. Ok. Aí você vai entrar no ponto que eu vou apontar aqui para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entraram num lar, vocês fizeram um contato, vocês criaram uma amizade, você despertou a curiosidade dela, você tem que romper. Posso ler um trecho da Bíblia? Ela vai falar que sim, porque ela sabe que a visita que você está fazendo é da igreja. Aí fala, eu quero ler um texto, posso? E quando você for ler o texto, não fique fazendo uma leitura ruim, errada. Faça uma leitura limpa, uma leitura correta, rápida, interpretando o texto, trocando entonação de voz. Faça uma boa leitura, treine isso em casa. Não tem aquela dificuldade. Sabe? Não sei onde está o texto, isso traz uma certa insegurança. Achou o texto? Ah, eu não consigo ler. Leva seu óculos. Compre uma Bíblia com letra extra grande. Ah, eu não estou conseguindo. Não faça isso. Vá preparado, como um bom obreiro. Não mau obreiro. Não obreiro negligente. Vá preparado. Pega uma Bíblia boa. Deixa o marcador de texto já no texto. Vai com velocidade. Mostre que você está preparado para aquilo. Né? Que você não é um amador. Mostre que você sabe o que está fazendo. Né? Você não pode levar alguém onde você nunca foi. E você não pode ensinar o que você não sabe. E a pessoa vai saber se você sabe, se você não sabe, porque às vezes você transmite essa insegurança. Então vá precisamente, viu, eu quero ler um texto, é Lucas 12. Vai para Lucas 12. Se ela não tem uma Bíblia, não precisa fazer questão que ela tenha uma Bíblia próxima dela. Não que eu não queira que ela tenha uma Bíblia, só que aquilo, às vezes ela não tem tanta agilidade de achar o texto. Aquele intervalo vai perder o fio da meada, ela pode perder a linha de raciocínio. E para isso, para perder uma linha de raciocínio, não precisa de muito, porque o diabo vai fazer visita com você. O diabo vai junto. Ele vai criar todas as dificuldades possíveis para atrapalhar aquela visita. E às vezes, se você não tomar cuidado com a equipe que você leva, os próprios integrantes da equipe atrapalham a evangelização. O cachorro dela atrapalha a evangelização. Os filhos, então, você tem que ser muito assertivo. Aquela palavra no livro da Bíblia, maneja bem, é exatamente isso. Eu quero fazer um corte tramontina. Um corte preciso. Não pode dar bobeira, gente, porque a gente está entrando em território das trevas. Né? O importante é que ela ouça. A Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir, não por ler. Se ela sabe ler e ela pode ler, tudo bem. Mas é pelo ouvir. Fale para que ela ouça. Eu posso ler para você? Se você tem alguém da equipe que maneja bem e ela pode, com velocidade, com maestria, chegar no texto bíblico e apontar, e a Bíblia da pessoa que está com você, não pode ser aquela letrinha também minúscula. Tem que ser uma Bíblia que a pessoa possa ler. E às vezes a pessoa abre no texto certo, a letra é pequenininha, a pessoa está bem longe dela. Ó, aqui, ela não está chegando nada. Então dá a Bíblia para ela, fala, ó, esse texto aqui. Dá para ela poder pegar a Bíblia e ler. Se não é melhor nem pegar, senão vai atrapalhar. Porque você quer que ela ouça. A fé vem pelo ouvir. E ouvir as palavras de Cristo. Então fala para ela as palavras de Cristo, o Espírito Santo vai usar a palavra de Cristo. Tudo bem, gente, até aqui? Ok. Um outro caminho que você pode ter, além de Lucas 12, pastor, posso ter outro texto? Pode, você pode escolher. Eu estou compartilhando normalmente como que eu tenho feito. Salmo 23 é um outro texto que faz essa ruptura aquela parte amistosa para o evangelismo. Posso ler um trecho? Pode. Eu quero ler o Salmo 23. Você conhece, não conhece? Não, eu conheço, eu gosto. Posso ler? Leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me junto às águas de descanso.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Aqui, ó. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu queria chamar sua atenção para essa última declaração de Davi. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tinha uma certeza que depois que ele partisse, ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você também tem essa certeza? Que quando você partir, você vai habitar na casa do Senhor? Irmão, eu não tenho certeza. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Vou lá com a pergunta. Se você morresse hoje, por que Deus deveria deixá-lo entrar no céu? O que você responderia para Deus? Por que a pergunta de diagnóstico ela é importante? Resposta: para você saber o que é que ela pensa sobre a matéria. Vai mudar a abordagem? Não, não vai mudar a abordagem. Mas é bom você saber o que a pessoa pensa sobre esse assunto. A pessoa pode responder, dentre as possibilidades que eu já tenho ouvido, ela pode responder as seguintes. Ela pode responder essa pergunta com as seguintes respostas. Primeiro, as respostas que eu tenho ouvido. Número 1, ela vai dizer assim: Deus vai deixar eu entrar no céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei. Eu não sou perfeita, mas eu nunca matei ninguém. Eu criei meus filhos, eu trabalho, sou uma pessoa. Uma outra resposta que você vai poder ouvir das pessoas: eu faço o bem. Eu faço boas obras. Eu ajudo as pessoas. Você não imagina. Eu ajudo as pessoas. E talvez a pessoa ajuda mesmo. Ela pode responder, número 3, eu guardo os mandamentos. Essa é uma outra resposta que eu ouço com muita regularidade. Eu guardo os mandamentos. Ela pode também responder a você: eu vou à igreja. Eu sou da igreja batista. Eu sou católico. Eu fiz a catequese. Ela pode responder também: eu sou batizado. Eu sou batizado, já desci as águas. Ela pode responder: eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Ela pode responder: só Deus sabe. Essa é tradicional. Que petulância sua. Só Deus sabe. Oitava resposta: ninguém sabe. Não tem como saber. Então, essas 8 respostas são as outras respostas. São as respostas que normalmente eu tenho ouvido. Mas eu já tenho ouvido essa resposta aqui, ó. Eu aceitei a Jesus. Aí você fala assim: poxa, amém, irmão. Que bom.
pode ser que esse aceitar a Jesus seja apenas um jargão que essa pessoa ouviu. A gente vê muitas pessoas falando aceitar Jesus. E ela falou, eu aceitei Jesus. Quer dizer que ela aceitou Jesus mesmo? Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Quantas vezes eu fui fazer o evangelho, a pessoa respondeu certo, mas não era convertida. Ela tinha as respostas certas, mas não passou pelo novo nascimento. Ela iria para o inferno com a resposta certa. Porque não é só confessar com os lábios, é crer no coração. A confissão faz parte, mas não é só ela. O papagaio também responde, você quer Jesus, você quer Jesus. Né? Então, por mais que a pessoa ela responda corretamente, né? Eu sei que essa resposta é correta, eu sei que ela é correta, mas apenas agradeça, né? Porque eu quero que você saiba, porque isso aqui pode ser usado na hora do desafio final que você vai trazer essa pessoa. Porque você vai fazer a ponte, você vai resgatar a resposta dela para ajudá-la então a tomar. Você vai confrontar a verdade bíblica com aquilo que ela pensa, para que haja uma metanoia. Lembra que eu falei que arrependimento para salvação não é a mesma coisa que arrependimento de comportamento? Lembra que eu falei sobre isso? Uma pessoa pode mudar de vida sem ter se convertido. A pessoa pode mudar. Ela era um bebum, não é mais bebum. Ela era uma prostituta, não é mais prostituta. Ele era um fanfarrão, não é mais. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Houve até talvez um arrependimento, mas não arrependimento para a vida, né? Então você vai agradecer a resposta. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo evangelismo e uma equipe estava sendo treinada, e quando a equipe foi para a primeira evangelização, a pessoa caminhou bem até aqui. A pessoa falou o seguinte: não, eu guardo o sábado. A pessoa já foi detonando ali. Mas que guarda sábado? O sábado pertence a Israel, nós somos igreja. E Jesus é o Senhor do sábado. Poxa, já está tudo errado. Você não está aqui para corrigir o que ela acredita. Você está para falar a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Mas ela não tem a verdade. Não adianta você entrar em disputa doutrinária com ela. Não é esse o objetivo. Não. Fala a verdade. A própria verdade vai confrontar ela. Conhecereis a verdade. Conhecereis. Tem a ver com aprender. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Então, fala do Evangelho. Estamos bem até aqui, gente? Ok, vamos seguir. Depois que você fizer a pergunta de diagnóstico, por que eu chamo diagnóstico? É para você saber o que ela pensa a respeito desse assunto. Tá bom? Você vai pedir permissão a ela e você vai apresentar a essa pessoa. Eu uso a palavra verdades justamente por causa de João 8. Você vai apresentar a ela 4 verdades. Fala para ela, eu posso apresentar a você algumas verdades a respeito desse assunto? Ou da salvação? Ou da vida eterna? Faz assim para ela, ó. 4. Como se você faria para os seus filhos. Quando você for falar a primeira, fala, ó, vou falar a primeira. Agora eu vou falar a segunda, ó. Agora a terceira. Agora eu vou falar a última. Tá bom? Vamos lá. Primeira verdade, você vai explicar para ela. Lembre-se sempre da fala de Jesus. Conhecereis a verdade. A verdade não é Bolsonaro não, viu? A verdade é a mensagem do Evangelho. O que liberta não é o bolsonarismo. Eu não sou contra o bolsonarismo, tá? O que eu estou querendo dizer é que ele emprestou esse versículo bíblico, mas a verdade lá do texto, na verdade seria o próprio Cristo, né? Porque lá no versículo 34 fala, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Mas a verdade é a mensagem verdadeira, né? Qual é a primeira mensagem que você vai ensinar essa pessoa, né? É essa aqui. Todos
somos pecadores. Quais são os textos que você vai usar? Os textos principais. Romanos 3, 23 e Romanos 3, 10 a 12. Tá bom? Esses dois textos, gente, eles são cirúrgicos para a pessoa entender aqui, gente, olha para o quadro. Para a pessoa entender aqui, ó, o estado do coração diante de Deus. Jesus, ele falou para nós, gente, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se essa pessoa não entender pela palavra de Deus que ela está doente, ela não vai querer saber a cura. Então você vai ter que falar sobre isso. O que diz Romanos 3, 23? Pois todos pecaram. Quantas pessoas pecaram? Inclui você? Fala para ela. Ó, pois todos pecaram. Quantas pessoas pecaram? Ela vai falar, muitos? Não, leia o texto. Todos. Inclui você? Sim. Inclui eu? Inclui o ministro da sua igreja? O padre? Sim, inclui. Inclui seu pastor? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que diz Romanos 3, 10? Como está escrito, não há justo. Quantos não há justo? Nenhum sequer. Aí vamos imaginar uma hipótese, que na resposta dela, ela fala assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa. Esse texto, ele já coloca a resposta daquela mulher, né, em confrontação. Quem pode ler o texto inteiro, de 10 a 12, em voz alta? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ok, obrigado, irmão Rafael. O texto bíblico fala que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Gente, quando Deus olha do céu para nós, somos todos inúteis para Ele. Inúteis. Você acha que você é amigão de Deus, não acha? Que Deus é brother? Que Deus é 10? Você acha isso, mas sabe o que Ele acha de você? Você é inútil. Pesado isso, né, gente? Todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Gente, esse texto, eu gosto dele, porque ele revela a negrura do coração humano diante de Deus. Pastor Mário, existem outros textos? Sim, existem. Mas eu vou pegar o caminho mais objetivo. Ok? Perguntas até aqui, gente. Ok. Pastor Mário, será que seria interessante eu dar alguns exemplos? Eu acho que sempre é válido dar exemplo. Um dos exemplos que você pode citar, são dois, na verdade. O primeiro exemplo que você pode citar é com relação aos tipos de pecados. Os tipos de pecados. Ou seja, de que maneira nós podemos pecar? A Bíblia vai apresentar pelo menos 3 tipos de pecados. Pecados de ação. O que seria pecados de ação? É aquilo que você faz ou deixa de fazer, que tem a ver com os mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não vá nessa festa, não cheire essa fumaça, não abrace aquela pessoa, não ande em companhia. É aquilo que você faz ou deixa de fazer. É ação, está no campo prático. Não minta, não roube, não adultere. Você fez isso, então você pecou. Isso é pecado. Pecado de ação. Existe uma segunda categoria de pecados, que é pecados de pensamentos.
Jesus falou que a boca fala do que está cheio? O coração. A Bíblia vai dizer que enganoso sobre todas as coisas é o coração, corrupto, que ninguém o conhece. Jesus vai falar que se você olhou para uma mulher e você a cobiçou no pensamento, você já é um adúltero. Ou seja, eu posso pecar e tem o mesmo peso. Ou seja, se eu adulterar literalmente com uma pessoa e pensar naquilo, para Deus é a mesma coisa. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Eu só estou falando de pensamentos. É uma segunda categoria. Talvez você nunca matou alguém, mas você já teve ódio de alguém? Ultimamente eu estou pedindo a Deus. Eu só olhar na televisão. Olha que curioso. Eu estou pedindo a Deus para tirar esse sentimento. A Bíblia diz que se eu odeio uma pessoa, eu já sou um assassino. Exato. Existe uma terceira categoria. Aqui, gente, não sobra um. Sabe qual é, Anderson? Motivações. O ambiente das suas motivações é aquele start. Aqui, motivações é um pouco mais profundo, porque tem a ver com a natureza do seu ser. Gente, não é só porque você decide e pensa, você é pecador. A sua natureza ela é inclinada para pecar. Você não tem como não pecar. Está entendendo? Não tem como você não pecar. Você vai pecar. Só quando você disser que você não vai pecar, você já vai pecar logo em seguida. Quando Paulo falou sobre isso lá em Romanos, ele falou, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou, malditos. É como se ele falasse que o pecado era ele. O pecado tem um nome. Sabe o que é pecado? Pecado é Paulo. Pecado é Paulo. Eu sou pecador. A minha natureza é constituída de pecado. Aí vai o salmista, vai dizer, eu nasci na iniquidade. Em pecado concebeu mamãe. Está falando sobre motivações. Tem a ver com a minha natureza. Quando você explica a uma pessoa sobre isso, você não deixa ninguém de fora. Tudo bem até aqui, gente? Uma outra forma de você trazer um exemplo sobre essa questão de pecado tem a ver com a relação do número de pecados que uma pessoa tem. Oi? Se a pessoa pergunta assim, já me perguntar, pecadinho e pecadão, a diferença dos pecados. Se alguém pergunta, quem matou? E o outro que só mentiu. Aí... Nesse caso, é importante que nós entendamos, a Igreja Católica, na Idade Média, ela fez uma diferença entre pecados capitais e pecados triviais. Isso existiu por muito tempo, até tem os 7 pecados capitais, né? Que é bem interessante você estudando sobre os pecados capitais. O que seria pecado capital? Seria pecados cabeça. Aquele pecado que dá origem a outros pecados. Por exemplo, um dos pecados capitais seria a vanglória. Ou glória no que é vão, orgulho. O pecado do orgulho, ele dá luz a vários outros pecados menores. Mas o orgulho é o pai. Então aquele lá, ele é maldito. Ele é um pecado capital. Mas o filho não é tanto. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala é sobre consequências. Ou seja, a consequência de uma pessoa que mente é menor do que uma pessoa que comete um homicídio. A consequência é menor, mas o pecado é o mesmo. A consequência. Atravessou a linha. Exato. Às vezes isso na Maria Safira e
Pedro. Pedro negou Jesus, ele mentiu, falou que não conhecia e tal, se negou lá e aquelas safiras mentiram e eles foram mortos também. Ok? Número de pecados. Como que funciona esse exemplo, essa ilustração? Fala assim para a pessoa: quantos pecados você peca por dia? Zé Carlos, quantos pecados o senhor peca por dia? Há muitos, né? Muitos? Sério ou não? Com certeza. Quantos você acha? Sei lá. Ô Márcio, ajuda ele. Ele não sabe quanto pecado ele peca. Não, mas tô junto com ele. Tô junto, então. Não sabe quem? Tô junto. Não tenho nem ideia. Ok, é difícil, né? Mas eu quero ajudar vocês a entender. Suponhamos que a gente só peca 3 vezes por dia. Eu estou sendo educado com vocês. Estou sendo gentil, super cavalheiro. 3 pecados por dia. Em um ano da sua vida. Quantos pecados você teria cometido? Se fosse só 3. Um de manhã, um tarde e um noite. Quantos pecados? Dá 1090, quase. Vezes 365, dá mais de 1000 pecados por ano. Dá 1090, 1097, alguma coisinha. Quantos anos você tem? Meu Deus. Vamos lá, seu Jair, quantos anos? 49. O seu Jair, então, tem 49 mil pecados no mínimo de débito lá no céu. Crédito não, débito, né? Débito. Márcio, tem quantos anos? 46. Nossa, esse não entra. 56 mil. Não, 46, né, pastor? Você tem a mesma idade? Não, ele tem 49 Ah, tá. 46. Entendi. É que eu sou surdo, Márcio. Não, imagine, pastor. Com essa carinha de 30 aqui. Ok. Quantos pecados Adão teve que cometer para Deus expulsar eles do paraíso? Quais são as suas chances? O que você está fazendo a pessoa refletir? Se Deus for avaliar o teto, no meu melhor upgrade, eu não entro. Se eu tivesse cometido um pecado por dia durante minha vida toda, eu já não entraria. Se eu pecasse um dia sim, um dia não, por toda a minha vida eu não entraria. Gente, se eu tivesse Deus iria me expulsar também. O que é importante que a gente entenda é que para a gente entrar no céu, tem que ser perfeito. Não pode ter pecado. A pessoa vai falar assim para você: então nem você entra. E você vai falar assim para ela: legal, nem eu entro. Então ninguém entra. Ela fica até revoltada. E se ela ficar revoltada, está no caminho certo. Porque ela está entendendo o estado do coração dela. Então ninguém entra. Ninguém nesse mundo vai entrar. Ninguém. Aí a gente vai para a segunda verdade. Essa é a primeira. Tudo bem até aqui, gente? Qual que é a primeira verdade mesmo? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Aí você vai apresentar a segunda verdade. Qual seria a segunda verdade? Todos merecem a morte. Quais são os textos que você vai usar para provar essa verdade? O primeiro texto é Romanos 6, 23, e o segundo texto é Apocalipse 21, versículo 8. São os dois textos que vocês poderão usar. Pastor Mário, há outros textos? Sim, há outros textos. Ok, o que diz Romanos 6, 23? O salário... Olha, se existe um versículo depois de Salmo 23 que todo mundo sabe, até a pessoa que foi uma vez na missa, ou vai no velório, todo mundo sabe esse versículo.
Se você começa assim, o salário do pecado, a pessoa completa para você é a morte. Vamos lá. O que é salário? Salário é aquilo que você merece. Você trabalhou 30 dias. Quando o seu patrão deposita lá o dinheiro na sua conta, ele está fazendo um favor para você? Não. Aquilo lá é seu ganho, aquilo é sua paga, você mereceu aquilo. Sabe o que você merece por pecar? A Bíblia fala que é morte. Aí você vai tentar demonstrar para ela o seguinte: a Bíblia vai apresentar para nós pelo menos 3 tipos de morte. Tipos de morte. Não tem tipos de pecado? Tem tipos de morte. Primeiro tipo de morte é chamado morte espiritual. O que é morte espiritual? É quando a minha alma perdeu relacionamento com Deus. Isso é morte espiritual. Tudo bem? Existe a morte física. O que é morte física? É quando a alma, que olha para mim, gente, a alma separa do corpo. Quando a alma sai do seu corpo, você tem uma morte física ou morte biológica. Quando que ocorre a morte biológica? Quando a sua alma sai do corpo. Às vezes eu tenho pessoas que, por exemplo, têm morte cerebral, mas ela está viva, a alma está no corpo dela ainda. Quando é que acontece a morte literal do corpo? Quando a alma sai. Aí a cessação completa e definitiva das funções vitais. Isso é morte física, morte biológica. Número 3, tipos. Existe um terceiro tipo de morte. A morte eterna. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, eu pergunto a vocês, ele está se referindo espiritual, física ou eterna? Por causa do contexto de Romanos 6:23, é eterna. Por causa do contexto. Mas poderia ser espiritual, física ou eterna. Ou poderia ser as 3. Mas por causa do texto. Que contexto é esse, pastor? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O próprio texto está fazendo um link com o eterno. Então a morte está se opondo àquilo que é vida eterna. Então tem que ser morte eterna. Porque o texto está falando. Então ele é intuitivo o texto. Eu não preciso de muito para você entender que ele está falando sobre morte eterna. O texto está falando. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está falando sobre vida eterna. Então, o contraste não é vida eterna e morte física. Vida eterna e morte espiritual. Não. Se está falando sobre vida eterna, o contraste equivalente é morte eterna. Uma vez compreendendo isso, eu consigo chegar e fazer o link com Apocalipse 21. Por quê? Porque o Apocalipse 21, ele vai falar sobre o julgamento final da morte eterna. Eu estou casando uma fala de Cristo com uma outra declaração mais explícita sobre morte eterna. Vamos lá para o Apocalipse agora. Alguém tem horas? 18h55. 18h55. Que hora que a gente termina? 18h15. Já está terminando? Já. Não, 19. Gente, eu não vou conseguir concluir os 4 pontos, mas eu vou fechar os 2 primeiros. Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que esse texto ele é bom para você explicar a morte eterna?
Porque, primeiro, ele está falando sobre o juízo final. Isso aí são os autos do processo. O que é os autos do processo? É a sua acusação documentada. Cada ser humano vai ter no alto do processo. Vou dar um exemplo. Anderson, eu sei que ele recebeu a Cristo. Vamos imaginar que ele não tivesse recebido a Cristo. Ele tivesse sentado no banco dos réus. Deus falaria para o Anderson: Anderson, eu tenho aqui escrito as tuas acusações. E o Anderson olhando com os olhos vibrantes para Deus. E Deus leria: você foi um covarde. Mas como? Quantas vezes, Anderson, diante de uma situação você poderia ter feito certo e você optou pelo duvidoso e pelo errado? Eu vou te mostrar. Veja lá. Porque a Bíblia fala que livros serão abertos. Outros livros, está tudo escrito. Está tudo documentado. Anderson, aqui tem uma segunda acusação que repousa sobre você. Você foi covarde? Você foi? Qual o próximo pecado aí? Incrédulo. Incrédulo. O que quer dizer incrédulo aqui? Quantas vezes ele não confiou em Deus diante de situações que ele passou na vida dele? Quantas vezes? Várias, foram várias as vezes. Você ficou preocupado, você ficou estressado, você ficou nervoso. Por que você ficou nervoso? Você não tem Deus? Deus não cuida dos passarinhos? Deus não veste o campo? Por que você estava nervoso? Todos esses 8 pecados aí, gente, não está falando uma pessoa foi somente covarde. Não, ele está falando o seguinte, que todos nós somos covardes, incrédulos, abomináveis, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Gente, ninguém escapa dessa lista aí. Sabe qual a sua parte, Anderson? Qual Deus? Você quer saber qual é o veredito final? Deus já tem o veredito final, gente, do grande trono branco. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte, a morte eterna. Nessa hora, gente, quando você mostra essa verdade no coração dessa pessoa, ela deve estar se sentindo ali, quebrada, contrita, abatida no espírito dela. Porque uma vez ela entendendo o estado do coração e aquilo que a espera, aí você pode entrar para ela com a terceira verdade. Então, fulano de tal, ciclano, isso aqui são notícias ruins, tudo bem? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu tenho boas novas para você. Eu tenho um evangelho. Sabe o que é evangelho? É boas novas. Eu tenho uma mensagem para você. Terceira verdade. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ou seja, tem esperança para você. Quais são os 2 textos que você pode usar para explicar essa verdade? Primeiro texto, João 3,16. Segundo texto, 1 de Pedro 2,24. Mas isso aqui eu darei sequência na semana que vem. Apresentando as boas novas. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Estamos encerrando por aqui. Semana que vem eu dou sequência a partir daqui. Alguém tem algum comentário? Anderson. O pastor acredita que vai ter pessoas que lá no trono branco lá não vão ligar para o inferno? Tem gente que serve Satanás assim, sabe que vai no inferno e parece que não está nem aí. Eu acredito, irmão, que naquele dia a consternação ela vai ser gigantesca. Até para o diabo.
vai ser gigantesca. Porque eles vão ver a seriedade que é, né? Até tem um texto bíblico que fala que quando chega esse dia, todos vão se dobrar diante de Deus. Ou seja, mesmo que é uma pessoa que o ignorou, que o recusou, que teve essa petulância, a própria Bíblia fala que ele mesmo, você consegue imaginar o diabo colocando-se de joelhos diante de Jesus Cristo? Então vai ser tamanha consternação. E a Bíblia fala que haverá muito choro e muito ranger de dentes. É indescritível o pesar. Tanto é fato que quando Jesus foi expulsar aqueles demônios daquele menino, e eles falam, viestes nos atormentar antes do tempo? Que tempo eles estão se falando? Desse juízo que vai condená-los. Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus fala, não. Pode ir para aquela manada de porcos. Eles pularam para a manada de porcos. Eles mesmos se angustiaram ali. A expressão que eles usaram é de desespero. Viestes nos atormentar antes do tempo? Bom, vamos terminar com a palavra de oração? Quem quer orar? Para nós encerrarmos aqui. Uma oração voluntária. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por nos alertar sempre, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor Jesus, e nós